O IDEC foi uma casualidade feliz da minha vida, eu digo feliz na ocasião. Eu tinha ido para Paris para estudar pintura. E daí eu descobri que existia uma escola de cinema, eu nem sabia. Fui ao IDEC para ver se eu podia ser aluno, assim, entrar de cara e coragem, e eles me aceitaram. Mas isso aconteceu não muito tempo depois do término da guerra, né? A guerra acabou. Eram 3 anos. 3 anos é nada para aquele horror que foi a guerra, né? Mas então eu descobri o IDEC. Então de manhã nós tínhamos aula teórica em Saint-Germain-des-Prés e à tarde aula prática em Saint-Cloud. Como havia muita dificuldade ainda por causa da guerra, nós fazíamos roteiro e filmávamos, fazíamos o exercício de filmagem, ensaiávamos os atores, tudo, só que na câmera não tinha filme, porque o IDEC não tinha e o governo não tinha dado essa verba ainda para compra de filmes. Então nós filmávamos e imaginávamos como ia ser o filme. E isso, na verdade, para mim foi um excelente exercício, porque eu realmente tinha, no meu caso, eu realmente tinha uma visão completa do que seria o filme que eu fiz, assim, na minha cabeça, né? Mas foi um exercício interessante para mim de saber como o filme ficaria, né? Então nós tínhamos, as aulas eram extremamente interessantes, os professores eram muito bons, ah, tinha professor de produção, o nosso professor de direção nunca tinha dirigido um filme ainda, ele era assistente, chamava-se Laviron. E a maioria dos colegas eram franceses, mas tinha vários alunos de outros países. Tinha um colega americano, tinha uma colega grega, tinha um colega belga, enfim, tinha de vários países e tinha 4 brasileiros. Era eu, o Moisés Gurovitz, que era de São Paulo, e os irmãos Santos Pereira, de Minas Gerais. O curso durava 3 anos. Eu não consegui terminar o curso, eu fiz 2 anos, porque os nossos pais pediram para que voltássemos, porque não queriam que nós estivéssemos lá se acontecesse uma nova guerra. Então eu tive que vir antes do término total do filme, do curso. Eu fiz uns 2 anos e meio, mais ou menos. Eu fiz, na verdade, o essencial. Só que eu não tive o diploma. Mas nessa turma tinha uma série de pessoas que depois viraram cineastas conhecidos. Na turma antes da minha, teve vários cineastas importantíssimos do cinema novo francês. Então foi um tempo assim de novidades, de mudanças, de descobrimentos, de descobertas ah, e foi, para mim foi muito interessante assim que eu saí de repente desse mundo de artes plásticas, do Museu do Louvre, essa coisa, aliás, dos museus em geral, e entrar para esse mundo do cinema, né? Quando eu estava lá fazendo o curso já, eu, 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 eu soube do Alberto Cavalcanti, que era o grande diretor. Ele trabalhou muito na Inglaterra e na França. Ele fez filmes importantes nos dois países. Durante a guerra, ele filmou muito sobre a guerra. Tem uma série de documentários importantíssimos. Então, eu fui a Londres para conhecer o Cavalcanti e eu queria que, quando terminasse o curso, eu queria pedir a ele para ficar um tempo com ele lá, sei lá, como carregador, o que fosse. Daí ele disse que estava voltando, estava vindo para o Brasil, porque ele tinha sido convidado pelo Franco Zampari, que fundou a Veracruz, para vir para ser o diretor-geral da Veracruz. Então eu não pude trabalhar com ele. A França estava em guerra com a Indochina, com o Vietnã, né, nessa ocasião. Existia essa guerra.
E tinha lá em Paris alguns vietnamitas sempre que moravam lá. E houve essa parada pela paz e eu e Teresa pintamos em casa uma faixa escrita Pé o Vietnã, Paz no Vietnã, contra a França que estava invadindo o Vietnã. E nós desfilamos junto com os vietnamitas segurando esta faixa. Isso acabou sendo fotografado, acabou saindo no jornal no Brasil, no Rio de Janeiro, e foi uma das causas também que a gente teve que ir embora. E realmente, depois que nós viemos embora, a polícia teve lá no lugar onde nós morávamos. Tinha havido, em 49, quando eu estava lá na Europa, tinham chegado os italianos, então o Ruggero Jacobi, que era mais diretor de teatro, né? Rodolfo Celli e o Carlos Ortiz se uniram e acharam que deviam se fazer um curso de cinema. Aí começou com o Carlos Ortiz, que era um crítico de cinema, que eu conheci muito bem. E daí fui convidado para dar aula. Nisso, quem entrou também para o grupo era uma pessoa que não era especialmente de cinema, mas que era muito ligado, que era o Plínio Sanches. E na verdade, nessa altura, que o curso começou a ser dado lá na Rua 7 de Abril, onde era a sede do MASP, e onde era o prédio dos Diários Associados, pegaram um andar do prédio e foi o começo do MASP lá. E aí fizeram esse curso, nós fomos fazer o curso então lá, dar as aulas lá no MASP, tinha uma sala de aula simpática e tal. E tinha uma série de pessoas que eu não conhecia e que depois ficaram algumas célebres no cinema ou fora do cinema. Tinha um cara que foi depois crítico de cinema e depois virou político, que é o Bresser Pereira, né? Teve o Luiz Antônio Souza Lima de Macedo, que foi diretor de um setor importante da Fiesp, Oswaldo Candeias, Máximo Barro. Foi um certo sucesso, assim, porque tinha muita gente interessada, muito jovens, né? Que depois alguns deles viraram cineastas, como o caso do Eduardo Coutinho, por exemplo. Né? Eu sempre dei roteiro e direção. Eu tinha preparado a apostila, assim, que eu tenho até hoje uma cópia aí. Mas acho que a primeira realmente foi o Seminário de Cinema. Mas foi um tempo de muita alegria, de entusiasmo, assim, muito grande. E teve um certo sucesso, que tinha 20 ou 30 alunos no ocasião. Isso aí, de repente, foi... Eu não tenho uma certeza absoluta, mas acho que foi a primeira escola de cinema privada, assim, que teve, né? Logo depois teve uma escola de cinema também no Colégio São Luís, na Avenida Paulista. Essa coisa estava despertando o cinema no Brasil nessa ocasião, por causa de congresso, de coisa de Vera Cruz, de Maristela, então havia uma coisa meio efervescente, assim. E então muitos jovens começaram a se interessar. O Cavalheiro Lima, mas ele também não era de cinema, né? Tinha pessoal que era mais teórico, assim, né? O Carlos Ortiz deu aulas teóricas também. Não tinha muitos outros professores, não. O Plínio dava produção. Ele, apesar de ele nunca ter feito produção de um filme, ele tinha um certo talento para isso. Sem querer me gabar, mas eu acho que realmente o centro da coisa era roteiro e direção, né? Que era o que o pessoal mais se interessava, porque mesmo a direção de fotografia não havia muito interesse, porque não tínhamos câmera, né? Era um curso teórico, né? Muito tempo depois, nós começamos a conseguir câmera emprestada e tal, quando já estávamos fora do MASP.
No MASP era puramente teórico o filme. É mais ou menos normal você fazer prova para ver o aproveitamento dos alunos, né? Então, mas não era uma coisa assim muito fundamental dentro do curso. Mas era bom para saber quem tinha mais talento para uma coisa ou para outra, enfim, era para dar uma seriedade também ao curso, né, nesse sentido. Eu não me lembro com uma certeza absoluta, mas vinha, eu acho que nós às vezes convidávamos, sim, por exemplo, o Almeida Salles para falar, que era o crítico do Estadão, algumas pessoas assim que vinham. Bom, o Cavalcante, antes até o Cavalcante deu muitas palestras lá, né? Almeida Salles, que depois foi presidente da Comissão de Cinema, Estadual de Cinema, mas não muitos, não. Olha, como eu conheci o Plínio, eu não me lembro. Eu não me lembro. Havia, assim, sabe, naquela ocasião tinha. Eu frequentei, assim, redação de jornal, então tinha o pessoal crítico que estava começando também, o Rubem Biafora, esse pessoal ligado, assim. E, não sei, alguém me apresentou o Plínio, a uma certa altura, onde nós nos encontramos, e ele era um cara assim, um empreendedor, né? Ele queria fazer, queria tocar e tal. E com os outros, o núcleo que iniciou foi se afastando. E de repente a coisa ficou na mão do Plínio, e o Plínio me convidou para ficar junto, para tocar o curso. E daí que o curso realmente começou a funcionar, dentro da possibilidade que nós tínhamos. Foi assim. Era era uma novidade. Então tinha gente que era novidade. Ah, legal, legal, curso de cinema, vamos lá. Entende? E a maioria deles não fez cinema. A grande maioria do pessoal que cursou lá não fez cinema. Não me lembro de ter alunas na classe, infelizmente. Mas eu não lembro não que tivesse. Então, é, esses cursos não deram, a não ser uma base teórica, não formaram técnicos, não mesmo. E não tinha condição. Sem equipamento, você não consegue. Como é que você vai formar um técnico sem equipamento? Não dá, né? Foi uma raiz, né? Foi uma raiz que deu uma raiz de uma árvore que deu alguns frutos. No fundo, foi o comecinho do comecinho, né, no Brasil, porque nunca tinha havido, acho que em nenhum lugar do Brasil tinha havido nenhum curso de cinema. Então, eu acho que ele teve esse valor por causa disso, né? Porque criou assim a vontade, além de toda essa efervescência que tinha na época, criou-se a necessidade de ter escola de cinema. Então, daí a fundação da Escola de Cinema da FAAP foi bem depois, e a da USP, né? Então, eu acho que teve esse mérito, foi realmente a semente, né, que depois gerou nessas duas escolas de cinema razoavelmente importantes, assim.